Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode abençoar esse irmão comigo do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te abençoe com ricas bênçãos. Essa semana será uma semana de vitória, uma semana abençoada. Eu sou o Marcos, eu sou casado com a Letícia, aquela morena bonita ali, que até hoje eu não sei como eu consegui uma mulher tão bonita. Foi uma bênção na minha vida. Nós moramos ali no Barreiro. Quem conhece Barreiro? Barreiro, nós somos da Igreja Batista da Paz, fica também ali no Barreiro. E o pastor Adelson me convidou para estar aqui com vocês hoje. Ele disse que teve um problema na viagem, que não conseguiu chegar, mas é uma bênção estar aqui reunido com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele me disse que o tema é recomeçar. Um tema tão interessante e preciso. Nós pedimos a Deus que possa falar ao seu coração de uma forma especial. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A gente vai ler apenas esse versículo. Você pode ficar sentado mesmo. Depois nós vamos ler alguns outros textos também complementando este tema. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim. Minha versão aqui é King James. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto, Paulo está dizendo aqui para os irmãos da igreja de Filipos. Mas se nós dissermos isso para nós hoje, eu vou dizer, gostaria que você repetisse dessa forma: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em mim há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Nós cremos que essa palavra ela nos alcança hoje. Irmãos, quando nós falamos em recomeço, nós podemos entender que é uma bênção do Senhor. Aí você vai me dizer, mas como assim, Marcos? Imagina se nós tivéssemos apenas uma chance de realizar todas as coisas. Talvez nós seríamos reprovados na grande maioria das coisas que nós fazemos. Quem aqui já é casado? Levanta a mão assim. Um bocado de gente casada. Solteiro. Está quase todo mundo casado. Que pensou? Até eu conhecer a minha esposa bonita e maravilhosa, eu passei algumas desilusões. Talvez para você encontrar o seu cônjuge, você também passou alguma desilusão. Talvez você sofreu, talvez você chorou, talvez você acreditava muito naquele relacionamento e ele não aconteceu. Mas nem por isso nós devemos desistir, porque aquele que iniciou a obra nas nossas vidas há de completá-la. Eu casei com uma esposa, irmãos, sim, eu não consigo mensurar a bênção que é na minha vida. Nós estamos casados aí há bons 11 anos, né, irmão? E eu confesso que se eu soubesse que era tão bom estar casado com ela, eu já queria sair da maternidade casado com ela, de tão bom que é. E se nós levarmos isso para outras esferas da nossa vida, em quais nós podemos recomeçar e a importância de nós recomeçarmos? Nós precisamos entender primeiro que recomeçar, segundo o dicionário, é óbvio, mas eu não gostaria de ler. Recomeçar significa começar de novo, retomar após interrupção, começar a ser e produzir-se novamente. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que vários homens de Deus, muitos que nós admiramos, eles também passaram por recomeços. Muitos. E eu trouxe aqui hoje 3 exemplos para que
se algum de nós estivermos passando por esse momento, nós possamos entender que o nosso momento de recomeçar também é hoje. Você pode dizer amém? Amém. O primeiro exemplo está em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Se o menino da mídia puder colocar, por favor. O menino da mídia agora foi. Se o abençoado da mídia puder colocar também no telão, vai ser sensacional. 21, Gênesis 21. Nós vamos falar sobre Agar. Aqui no meu texto está escrito assim, 21, versículo 9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia, Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. E aqui o primeiro exemplo que eu quero trazer para a nossa meditação é o recomeço apesar da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. É um sentimento horrível. Imagina estar ali com seus amigos e eles viram para você e dizem: não, você não faz mais parte. Ou você quer participar de algum ambiente, as pessoas dizem: não, nós não queremos você, nós te rejeitamos. É um sentimento devastador. E o exemplo de hoje, eu quero falar sobre Agar. Agar era uma serva de Sara. Sara, esposa de Abraão. Abraão, havia uma promessa sobre ele, amor, de que ele teria o filho da promessa. Diga, filho da promessa. Só que Abraão já era bastante velho, e também a sua esposa Sara. E Sara, talvez as mulheres puxaram isso, né, de querer resolver as coisas muito rápido. É por isso que os homens levam 6 meses para resolver uma coisa simples. Ela quis resolver aquilo rápido, disse: Abraão, já sou velha, então tem relações com a minha serva e ela te dará um filho. Abraão então faz o que Sara sugeriu e nasce o primeiro filho de Abraão com o nome de Ismael. Ismael, irmãos, ele se torna então o filho de Agar ali, filho de Abraão, e o tempo vai passando, Agar começa a tratar mal a sua senhora, que era Sara, e ela então começa, como vingança, Sara a tratar ainda mais mal. Essa frase não ficou muito boa, mas trata muito mal Agar, porque ela tinha um filho e ficava esnobando ela. Só que o tempo da promessa acontece, depois de 14 anos, nasce o filho, então, Isaque, e a partir daquele momento começa-se então uma rejeição na vida de Agar. O que acontece? Esse texto que nós lemos diz que Sara percebeu que o seu filho Isaque estava sofrendo bullying de Ismael. Ismael provavelmente ali próximo dos 15 anos, isso a gente entende, começa a bulinar o seu filho Isaque. Então Sara diz: você não pode mais ficar aqui. Abraão expulsa agora Ismael e Agar. A pessoa ficou olhando para mim sério assim, eu fico com medo da gente, estou até suando. Olha o que acontece, irmãos, um ambiente totalmente inapropriado. Abraão então chega para Agar e Ismael e diz o que para eles? Vocês precisam ir embora. Vocês não mais vão fazer parte do nosso clã, ou da nossa família. Gente, eu fico pensando, Abraão deu alguns pães e um pouco de água e mandou ela ir para o deserto. Será que tem iFood no deserto? Será que tem McDonald's no deserto? Né? Será que tem algum lanche? Não tem. E Abraão, ele faz isso motivado pela palavra que ele recebeu. Não, manda mesmo. O Senhor aparece e ele diz: manda mesmo, vai embora. Só que Agar pega o seu filho Ismael e o leva para o deserto debaixo de toda essa rejeição. Eu fico imaginando Sara vendo ela embora e sorrindo. Imagina o sentimento daquela mulher.
que deve ter passado por vários e vários anos naquela sociedade ali de pessoas e agora se viu neste cenário de rejeição. Talvez você já tenha passado, talvez você esteja passando um cenário de rejeição na família, na escola, no emprego. E como foi que Agar e Ismael eles se colocaram diante dessa situação? No versículo 14, só para a gente contextualizar. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado no ombro dela, colocado o menino, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Bérseba. Uma das primeiras coisas que acontece conosco quando nós somos rejeitados é nós não sabermos para onde nós vamos. Teve aqui o Tiago, vendou o rapaz, amarrou as mãos. Uma pessoa vendada, sem poder enxergar, ela dificilmente vai saber para onde ela está indo, concorda? Dificilmente ela vai saber onde vai chegar. E foi esse o sentimento. Então, continuando. Quando acabou a água do odre que carregavam, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se, 16, e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesmo. Olha o que Agar dizia: não suporto ver morrer meu menino, enquanto ela se lamentava. A criança começou a chorar ainda mais forte. O momento de desespero bate em Agar, a ponto dela pensar: o meu filho vai morrer, eu vou deixar ele aqui porque eu não aguento ver essa cena e vou até um outro ambiente. E aqui nós temos duas reações adversas. A Bíblia diz que Agar, ela se lamentava. Enquanto Agar se lamentava, talvez ela deve ter tido sensações ali contra Sara fortemente, talvez ela se levantou em palavras contra Sara. A Bíblia diz que a criança começou a chorar ainda mais forte. Então, Deus, no versículo 17, Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Erga-te, pois, levanta-te o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou-se no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Pará, e sua mãe conseguiu uma esposa na terra do Egito. Então, após estarmos passando por um momento de rejeição, o que nós aprendemos, o que nós podemos aplicar, que o Senhor, o próprio Deus, disse para Agar fazer? O primeiro deles, nós lemos no versículo 17, é: não tenha medo. O Senhor diz: não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. E é o que eu digo para você, meu irmão, neste momento, a qual se porventura você passa por essa dificuldade, não tenha medo. Diga para o irmão bonito do seu lado: não tenha medo, pois o próprio Deus já levantou um oásis no deserto, um lugar com águas vivas, onde nós teremos água para matar a nossa sede. Aleluias. O segundo ponto foi: fique de pé. Olha que legal. No teatro aqui, quando eles tiraram ali, eles logo colocaram o jovem de pé. Porque quando nós nos escondemos, nós estamos buscando lugares ocultos, o Senhor não pode fazer nada. Quando nós fugimos da presença do Senhor, escondidos, o Senhor está querendo dizer para você assim: se levante, coloque-se de pé. Em uma guerra nós não lutamos sentados, né, amor? Em uma guerra nós não vamos lutar deitados, mas nós vamos
nos colocar de pé. Então o Senhor disse no versículo 18: erga-te, fique de pé, levanta o menino e segura-o pela mão. Então não é o momento de rejeição que vai nos manter prostrados. O Senhor tem uma palavra para nós: fique de pé. E a terceira aplicação é: porque Deus tem uma promessa para nós. Se o Senhor já nos deu tudo, se o Senhor já nos deu a promessa, por que nós vamos ter medo? E por que nós vamos ficar escondidos? Porque o Senhor já tem uma promessa para nós. Da mesma forma que Ismael se tornou, um pai de muitos povos, aqui diz que fez dele um grande povo, o Senhor também pode fazer de nós. Você crê? Você crê que mesmo sendo rejeitados pelos homens, rejeitados pelas pessoas, nós nunca somos rejeitados pelo Senhor Jesus? Quando João estava isolado na ilha de Patmos, irmãos, a Bíblia nos fala que ele estava em um local totalmente inóspito, uma ilha cercada por águas. Eu já vi algumas pessoas dizendo que isso é sensacional. Todas as portas do mundo se fechavam para João. João já tem idade, mas uma porta estava aberta para ele. Essa porta era o céu. Uma porta do céu se abre para nós quando todas as outras se fecham. Aleluia. O segundo exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é um recomeço apesar das perseguições. Elias, que é um exemplo para nós, é a referência dos profetas, foi um homem tão usado por Deus, a ponto de ele estar sentado em uma montanha, vieram soldados ali para capturar, e ele disse assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Que coisa extraordinária! Esse calor que a gente está passando não foi ninguém que pediu fogo, não, mas isso é algo extraordinário. E ele vence então ali os profetas de Baal, 450, depois mais 400 profetas, naquele ambiente ali de disputa de deuses, por assim dizer. O Senhor manda fogo sobre os holocaustos, manda fogo sobre o sacrifício. Elias vence aqueles profetas, mas em um certo momento ele recebe uma cartinha de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher disse a seguinte frase: eu vou matar você. Aí a gente vê que, ele já tinha feito um grande milagre através dele. Elias tinha vários milagres, já no seu currículo, mas quando ele vê aquela carta, ele sente medo e Elias então foge para uma caverna. E muitos acreditam que Elias passou por um momento de depressão, pelos sintomas que ele sofreu ali. Ele está isolado, em um ambiente escondido, e ele pedia a morte. Ele disse ao Senhor: não, eu quero morrer, só sobrou eu e eu já estou querendo morrer mesmo. Nós sofremos perseguições. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. E se esse for o cenário que você tem vivido, irmão, você precisa entender que há um recomeço também através dele. Há uma porta aberta também. Quando Elias estava naquele ambiente, o próprio Deus cuida dele. Diga assim: o próprio Deus cuida de mim. Sabe quem levava a comida para Elias? Quem sabe? É o primeiro delivery que existiu na história. Os próprios corpos levavam o alimento para Elias. Aí imagina o povo trazendo uma sacola de batata frita, o povo trazendo uma carne assada, e Elias foi sustentado por este momento pelo próprio Deus. E da mesma forma que ele disse para Agar, ele disse: fica de pé, se alimente, que é o que foi dito aqui também. Neste momento de perseguição, nesse momento de rejeição, não se afaste, busque a presença do Senhor, porque a sua carne vai gritar: não, eu não sinto nada, é chato a igreja, é chato estar naquele ambiente, mas o seu espírito clama pelo Senhor. E se nós não
alimentarmos o nosso espírito, a nossa alma, do pão do céu, da água viva, nós nunca vamos sentir a verdadeira presença do Senhor. Não é, irmão? Se nós não nos alimentarmos diariamente, não, lá na nossa igreja, o nosso pastor tem nos ensinado isso, o tempo sozinho com Deus, o tempo sozinho de buscar a presença de Deus diariamente, onde nós elevamos um altar de adoração ao Senhor, a nossa vida não sai do lugar e as perseguições ainda ficam mais fortes. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor nos disse que o mundo irá nos perseguir, mas não porque nós somos bonitos demais, mas porque perseguiu Ele primeiro. Porque perseguiu Ele primeiro. Nós hoje temos vivido uma perseguição mais ideológica, mas nós temos muita liberdade. Mas em muitos países, na nossa igreja nós temos culto de missão todo quinto domingo, né, amor? E a nossa rede lá foi responsável pelo país Afeganistão, uma outra rede que foi responsável por vários países onde é proibido o Evangelho, onde o próprio familiar entrega o familiar se ele se converter ao Senhor à morte. Então, nós que temos essa liberdade hoje, não podemos ficar presos pelas correntes espirituais de Satanás, que tapa os nossos ouvidos para ouvir, que tapa os nossos olhos para ver e que prende os nossos pés para avançarmos. Sabe o que o diabo quer fazer? Quer colocar você em uma caverna escura, quer colocar você em um lugar onde você não veja a luz do Senhor. Mas mesmo na perseguição, o Senhor abre uma porta aberta para nós. Nós podemos não ver de onde vem o sustento, nós podemos não saber de onde vai vir, mas o Senhor Ele faz do jeito que Ele quiser. E Elias, depois que ele se alimenta, ele faz ali 40 dias de jejum. Talvez é para você fazer 40 dias de jejum também. E após isso, Elias unge reis, Elias unge Eliseu, e ele é levado aos céus em uma carruagem de fogo. O Senhor diz para ele: não, apesar da perseguição, ainda não acabou a sua história. Apesar de ser perseguido por uma mulher, eu falei como que mulher não pode ficar. Ele foge, mas ainda assim tinha um propósito para ele. Eu quero dizer profeticamente, há ainda um propósito para você, meu irmão. Não importa a sua idade, não importa o seu jeito, há ainda um propósito para você, há ainda um sonho para você. Balança o irmão bonito, ela fala assim: tem um propósito grande para você, tem um propósito grande para você, no nome de Jesus. E o último exemplo, para a gente caminhar para o fim, é o recomeço apesar do pecado. Esse texto aqui está, eu quero só ler bem por alto aqui para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32. Essa é a história do filho pródigo. Vai dizer assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Imagina você ter 2 filhos. Quando que os filhos recebem a herança do pai, gente? Quando que se recebe uma herança? Depois que os pais morrem, você recebe a sua herança.
Agora imagina você na situação daquele pai, escutando o filho dizendo: me dá a herança. Eu não aguento mais, você não morre nunca. Eu quero a minha herança. E o pai, despretensiosamente, falou: filho, vou te dar, toma a sua herança. Deu metade de tudo para o filho. E aquele filho vai viver uma vida dissolutamente. Ele vai viver uma vida sem qualquer cerca do pai, sem qualquer proteção do pai, confiando-se em si próprio. Nós podemos também ter outro exemplo disso, de Adão e Eva. Os primeiros pais, eles pecam depois de terem recebido uma ordem direta do Senhor para não comerem do fruto. Mas então, eu pequei, acabou? Eu não tenho mais chance? Eu pequei, nossa, eu vacilei, eu fiz, eu vou. Você tem duas opções após pecar: ou recomeçar em arrependimento e perdão, ou continuar do mesmo jeito. Quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, eu me lembrei daquela passagem que está em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor envia as cartas às igrejas, e uma carta que ele envia àquela igreja, ele diz o seguinte: eu estou dando tempo para eles se arrependerem. Presta atenção, isso é muito interessante. O Senhor envia uma carta a uma igreja, e naquela dissertação, em algum momento ele vai dizer: eu estou dando tempo para que se arrependam, mas não estão arrependendo. E isso mexeu comigo, porque quantos de nós, os nossos irmãos do Brasil, ao mundo todo, estão tendo tempo para se arrepender e recomeçar, mas nós temos cruzado o braço e assim: não, está bom assim mesmo. Quantos de nós, depois de pecarmos, estamos vivendo uma vida absoluta, nós olhamos e: não, está bom desse jeito mesmo. Mas o Senhor, Ele disse para aquela igreja: eu estou dando tempo para se arrepender. Então eu não posso falar sobre recomeço sem dizer que o recomeço, em muitos casos, ele vai se iniciar somente após o arrependimento genuíno do seu coração. Seja ele na área conjugal, na área ministerial, na sua área sentimental, até mesmo financeira. Todos podemos alcançar objetivos maiores, mas eu vou dar o meu exemplo. Não parece, mas eu estou bem acima do peso. Estou bem gordinho. A minha esposa até me chamou de gordo. Hoje eu estou pensando se eu perdoo ela. Eu quero correr 10 quilômetros. Eu quero. Mas sabe quando que eu corri 100 metros? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu corri. Eu devo ter corrido quando estava chovendo. Eu tinha que entrar correndo para entrar no carro, alguma coisa assim. Como que eu vou correr 10 quilômetros se eu não estou aguentando? Gente, eu subo escada, tem hora que eu estou precisando parar. Fôlego horrível. Mas para mim alcançar os 10 quilômetros, 20, tem alguém que corre aqui e faz caminhada? Tem mesmo, 4. Tem 3 pessoas correm, então nós estamos precisando comer menos sanduíche e correr mais, né? Só que eu sofro lá em casa, porque a gente compra chocolate, minha esposa não gosta de chocolate, aí sobra para mim. Compra pizza, ela quase não come, ela não come doce, e eu como de tudo, então eu sofro por isso. Então a culpa de eu estar gordinha é mais da minha esposa. Mas o ponto aqui, irmãos, é que o recomeço, em muitos casos, nós já queremos alcançar objetivos grandes, mas não, o primeiro passo é o arrependimento. O primeiro passo é falar: cara, eu realmente vacilei, eu realmente errei, ó Senhor, me perdoe, porque a palavra diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. O que nós aprendemos com o filho pródigo? Versículo 17, olha o que o filho pródigo diz. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? O que eu quero dizer é que às vezes nós olhamos para os filhos, parentes, pessoas muito próximas ao nosso círculo, e nós sabemos em tudo que aquela pessoa deveria mudar e melhorar, né, amor? A gente conversa muito sobre minha família, sobre a família dela. A gente entende todos os pontos que o meu irmão tem que mudar, o meu outro irmão tem que mudar. Eles precisam mudar muito, né, irmão? Meus pais, os primos e tal.
mas o quanto nós sabemos de mudança que nós precisamos fazer. Porque se nós não atentarmos e falar assim, eu preciso mudar, cara, ninguém vai vir e vai me levar arrastado para a academia, né, irmão? A Letícia, por mais que ela queira, ela me vê comendo lá escondida, ela não toma da minha mão. Se eu falar assim, cara, eu preciso parar, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso acordar cedo para fazer uma caminhada, para fazer isso, diminuir o açúcar. Se nós não cairmos em si como o filho pródigo fez, nós não vamos mudar. Porque quando ele caiu em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui passando fome, cara. E é só a partir desse momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, é que nós realmente vamos recomeçar. Irmãos, esse mundo está pirado, está piradão. É porque nós cristãos não estamos nos posicionando como deveríamos. Então é hoje o nosso recomeço para transformar esse bairro, Vista do Sol, né, esse bairro, para transformarmos esse bairro, a nossa família, a minha família, meus avós se converteram, foram cristãos, a maioria é convertida. A família da minha esposa é menos, né? Ao contrário, é bem menos. Mas qual a diferença nós fazemos na nossa família? O quanto nós mudamos a mentalidade. E esse recomeço precisa ser hoje. Eu creio que Deus tem um grande projeto na sua vida. Ele tem um grande projeto na nossa vida. Não é mais para ficarmos parados, porque o Senhor tem nos dado tempo para nos arrependermos e transformarmos. Amém. Eu acho que deu meu tempo aqui também. Eu quero fazer uma oração com você. Se você puder ficar de pé, por favor.